Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui, professor Luciano, tio Lu. Vamos começar mais uma aula de hoje. Hoje eu quero abordar com vocês a parte de conjuntos numéricos, né? Vamos citar cada conjunto numérico e cada característica que ele tem, né? E de que maneira que um conjunto vai influenciando o outro conjunto. Então, para a gente poder começar, o primeiro conjunto, o menor deles, né, é o conjunto dos números naturais, né, representado pela letra N. Aqui no nosso slide eu coloquei o número 1 ali como um elemento que pertence ao conjunto dos números naturais. Quem que é natural? Qual número pode ser considerado como número natural? Todos os números que vão de 0 à direita. Como assim 0 à direita? Os números que nós chamamos positivos. O 0 mais os números positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim infinitamente. Ok? Nós temos também o conjunto dos números inteiros. Um elemento que representa o inteiro, que eu coloquei aqui, o número negativo 3. Quem é inteiro? O 0, todos os números positivos e todos os números negativos. Então, 0, positivo e negativo. Então, vamos colocar à esquerda de uma reta numérica, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito para ambos os lados. Depois nós temos o conjunto dos números racionais. Quem que são os racionais? Vamos lá? Os naturais, os inteiros. Então, nos racionais está contido inteiro e natural, e temos alguns que vão entrar a mais. Quem seriam esses a mais? Os números fracionários, as dízimas periódicas, 1,33333, 2,55555, e o número decimal exato. Esse é o números racionais, tudo bem? Depois dos racionais, eu coloquei aqui um conjuntinho menor, né? Que ele não abrange nem natural, nem inteiro, nem racional. Ele é um complemento ali que nós chamamos de números irracionais. Quais números são irracionais? Somente as dízimas não periódicas. Um dos maiores representantes de uma dízima não periódica dentro da geometria é o número π, né? Que vale, a gente coloca aproximadamente valendo 3,14. Então o número π é um forte representante, né? Lógico que não é o único, nós temos infinitos naturais, inteiros, racionais e irracionais, mas ele representa os números irracionais. A gente sempre, quando pensa em irracional, a gente pensa no número π. Depois dos irracionais, nós temos os números reais. Então, vamos lá. Para os alunos de nono ano, né, primeiro e segundo ano do médio, nós vamos parar nos reais. Os reais, para nós, agora seria tudo. O que seriam os reais? Os irracionais, os racionais, os inteiros e os naturais. Então, todos os conjuntos que eu citei estão dentro do reais. Então, eu posso falar que o natural está contido em reais, inteiro contido em reais, racionais contido em reais, irracionais contido em reais. Então, para nós, né, nesse nível de escolaridade, reais é tudo. Como esse vídeo pode ter sido assistido por outros alunos, ou até mesmo os alunos de nono, primeiro e segundo, que querem aprofundar a parte conceitual, existe também um outro conjunto ainda maior, que é o conjunto dos números complexos. Por quê? Qual que é a única situação que o real não satisfaz? Conjunto dos números reais não satisfaz as raízes de índice par de número negativo. Exemplo ali, raiz quadrada de menos 9, raiz quarta de menos 3, raiz sexta de menos 5. Então, a raiz de índice par de número negativo não existe em reais. Para isso, eu preciso de um novo conjunto chamado de números complexos. Ok? Então, essa é a nossa ideia de conjuntos numéricos. Continuando nossa aula, pegando essa brecha que eu citei sobre raízes, eu queria fazer uma abordagem com vocês agora, né? Estão anotando certinho aí? Papel, caneta, lápis, borracha, tudo certinho? Então tá bom, hein?
Queria que vocês anotassem para mim um pouco sobre os radicais, né? Na matemática, a gente aprende lá no sexto, sétimo ano, na verdade, no Fundamental 1, a somar, né? A subtrair, a dividir, a multiplicar, e conforme nós vamos subir na escada matemática, de conhecimentos matemáticos, de ferramentas, a gente aprende a potenciação e a radiciação. E hoje eu quero trabalhar um pouco com a radiciação. A radiciação ela começa a envolver radicais. Então vamos lá. Primeiro vamos ver um exemplo assim, muito simples de um radical. O resultado. Primeiro, o que é o radical? O radical, né? Ele tem essa simbologia que vocês estão vendo, muito conhecida. Na verdade, foi uma redução de uma frase que foi vindo, mas isso é um outro momento. E virou esse símbolo chamado radical, né? Você percebe que no radical nós temos um númerozinho para fora ali, ó, do radical chamado índice, um número dentro do radical chamado radicando e o resultado desse radical, né, o resultado dessa operação, uma raiz. Então a gente tem o costume de falar assim, quanto que vale a raiz quadrada de 9? Né? É 3, né? Então a gente tem um radical, um índice par, o radicando valendo 9 e a raiz vale 3, o resultado. Então esses são os 4 termos que a gente vai analisar dentro da radiciação. Radical, radicando, índice e raiz. Tudo bem? Vamos lá. Eu queria citar também com vocês algumas propriedades assim mais básicas e importantes da radiciação. Primeira delas, quando eu tiver um produto de radicais com o mesmo índice, anote, produto de radicais com o mesmo índice, eu vou manter o índice do radical, observa que o índice é o mesmo para os dois, e eu vou multiplicar o radicando. Então, mantém o índice e multiplica pelo radicando. Da mesma maneira, quando for uma divisão. Se eu tiver uma divisão, né, de raiz, na verdade, de radicais com o mesmo índice, eu posso manter o índice, como se estivesse colocando ele em evidência, e dividir o radicando. Tudo bem? Nós temos também a potência de um radical. Como é que funciona a potência de um radical? Você observa que eu tenho raiz enésima de A elevado a M. No A, se não tem nenhum número no A, é como se fosse o número 1. Então, eu vou multiplicar o expoente 1 com o índice M. Quanto que é 1 vezes M? Dá M. Então, cabe que se você fazer, nós chamamos de uma potência de potência, vai multiplicar as raízes, fazer 1 vezes M. Eu vou ter raiz enésima de A elevado a M. Ok? Um pouquinho mais chato, mas não tem segredo. Grava, multiplicar os expoentes. O expoente do radicando com o expoente do parêntese, ou da estrutura inteira. Nós temos também a raiz de raiz, quando eu tenho, por exemplo, raiz enésima de raiz, né? Raiz n de raiz m de A. E o que eu posso fazer? Manter o radicando e multiplicar os índices. Observou? Eu mantive o radicando e multipliquei os índices. Por último, uma propriedade também bem interessante, eu posso alterar o índice e o expoente? Posso, desde que lá no índice e no expoente eu multiplique pelo mesmo número. Observa, eu peguei o n e multipliquei por p, eu peguei o m e multipliquei por p. Então, os dois, o índice com o expoente, foram multiplicados pelo mesmo termo. Conclusão, o resultado vai ser o mesmo que o anterior. Então, essas são as propriedades básicas da radiciação. Ok? Tá tranquilo aí, gente? Estão se organizando? Então, quero ver, hein? Vamos lá. Como indicamos uma raiz sem usar o radical? Então, todo número com expoente fracionário, ele pode ser representado em forma de raiz. E como é que funciona a regra? É o famoso, a gente brinca que quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. O que é isso, tio Lu? Olha bem. Primeiro exemplo, raiz cúbica de 2 à quinta.
O 5 não está na sombra? Ele foi para o sol. O 3 não estava no sol? Ele foi para a sombra. Para quem boiou com essa história toda, vamos lá. Simples. O índice ele transforma num denominador e o expoente ele vira um numerador. Anotei no cantinho para nós. O expoente do radicando vira numerador e o índice vira denominador. Não era raiz cúbica de 2 à quinta? Quando eu transformei em expoente fracionário, eu inverti. Em vez de ser 3 e 5, passou a ser 5 e 3. Embaixo eu também tenho um outro exemplo, raiz quadrada de 23. Alguém pode falar assim, Luciano, como é que você sabe que o índice é 2? Quando não tem nada é 2, é raiz quadrada. Luciano, como é que você sabe que o expoente é 1? Quando não tem nada no radicando, o expoente é 1. Então eu inverti. O 2 que estava como índice virou denominador, o 1 que estava como expoente virou numerador. Então eu tenho um 23 elevado a meio. Então a operação inversa do expoente fracionário, a potência para o expoente fracionário é transformar em raiz, em radical. Tudo bem? Tranquilo? Estamos chegando ao final dessa aula nossa aí. E nós temos também uma situação muito perguntada pela maioria dos alunos. Vamos lá. Vou ficar para vocês aqui, meu slide travou, eu vou destravar ele. Essa situação aqui, quando nós temos olha a situação. Se vocês observar bem, nós temos aí uma situação interessante. Por quê? Eu coloquei aqui, para nós entendermos a nomenclatura que vai ser utilizada. Como é que eu tiro a raiz de um número quando esse número tem raiz exata? E como é que eu tiro a raiz de um número quando esse número ele tem uma raiz que não é exata? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso daí. Deixa eu voltar o slide para vocês. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Como é que eu vou fazer essa apresentação para vocês? Deixa eu ver se consigo colocar ele na tela. Vou colocar para vocês aqui, para poder ampliar e ficar bonitão para vocês poderem enxergar a situação. Pronto, ok? Então vamos lá. Números reais e equações. Então, por exemplo, a maioria dos alunos pergunta, Luciano, eu não sei como é que eu vou tirar a raiz de um número. Por exemplo, raiz cúbica de 8. Como é que eu faço? Pego o 8, fatora. Então vamos ver a fatoração dele? 8 por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, dá 1. Quantos 2 que eu tenho? Vamos contar? 1, 2, 3. Como era a raiz cúbica, ficou raiz cúbica de 2 à terceira. Eu posso cortar o índice com o expoente, sobrou 2. Então a raiz cúbica de 8 é 2. Então a ferramenta para descobrir raiz é você fatorar. Agora vamos lá. Coloquei um exemplo mais complexo. Raiz cúbica de 2.744. Vamos fatorar? Por 2, 1.372. Por 2, 686. Por 2, 343. Por 7, 49. Por 7, dá 7. Por 7, dá 1. Quantos número 2 que eu tenho? 3. Quantos número 7 que eu tenho? 3 também. Então, o que eu faço? Quando eu for tirar a raiz, eu posso cortar o expoente 3 com o expoente 3. Quanto que é 2 vezes 7? 14. Agora, e quando o número não tem uma raiz exata? Então, por exemplo, 45. 45, se eu fatorar, por 3 dá 15, por 15 dá 3, 15 por 3 dá 5, 5 por 5 dá 1. Eu não consegui fazer grupinhos de 3 em 3. Então, nós trabalhamos com o princípio da aproximação. Como assim aproximação? Se eu pegar um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Se eu pego, por exemplo, o número 3, quanto que é 3 elevado ao cubo? 27. 4 elevado ao cubo? 64. Então, entre os números inteiros 3 e 4, quando eu levar ao cubo, um deu 27 e o outro deu 64.
Eu quero chegar aonde? No 45. Então eu preciso colocar mais uma casa após a vírgula entre 3 e 4. Exemplo, 3,5. Se eu colocar 3,5, quanto que é 3,5 ao cubo? 3,5 vezes 3,5 vezes 3,5. 42,875. Então olha que interessante. Já aproximou de 45. Se eu fizer 3 elevado a 3,6 elevado a 3, dá 46,656. Então, colocando uma casa após a vírgula, o 3,5 fica faltando pouquinho para chegar no 45 e o 3,6 ele passa. Então, eu posso falar que, sem usar a calculadora, que a raiz de 45 está entre 3,5 e 3,6. Ah, Luciano, mas eu quero uma precisão ainda maior. Então você pode puxar mais uma casa após a vírgula. Tentar fazer aí em casa com 3,61, 62. Na verdade, perdão, como está entre 3,5 e 3,6, 3,51, 52, 53, 54 e verificar se vai aproximar de 45. Lógico, a raiz cúbica de 45 vai dar uma dízima não periódica, você não vai conseguir chegar no valor exato, ok? Mas o valor aproximado, com uma casa após a vírgula, com duas casas após a vírgula, isso te dá mais ou menos o valor de aproximação. Ok, meus queridos? Chegamos então ao final desse vídeo, vou encerrar nossa gravação. Muito obrigado, valeu!